Fala pessoal, sejam bem-vindos ao programa Simplificando. Meu nome é Guilherme Vieira e o tema de hoje é direita e esquerda. O que é ser de direita e o que é ser de esquerda? Quais são os principais critérios que as pessoas usam para diferenciar a direita e a esquerda? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo equivocadamente que ser de direita é uma coisa, ser de esquerda é outra. Será que isso está relacionado a defender ou não direitos humanos? Será que isso está relacionado à igualdade, à questão de ser progressista ou conservador? Eu já posso dizer para vocês que tem algumas coisas que eu falei aqui que estão relacionadas assim ao critério de ser de direita ou ser de esquerda. Eu vou trazer para vocês os critérios, a explicação, para que vocês possam ver isso na prática e que não sejam principalmente manipulados pelas pessoas para que você seja enquadrado naquele grupo. Às vezes as pessoas querem obter apoio de determinado grupo e aí bota todo mundo ali na mesma ala. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e aí todo mundo adota aquelas ideias. Mas eu vou dizer para vocês que muitas ideias que as pessoas dizem que ser de direita não são necessariamente de direita. E algumas ideias que as pessoas dizem ser de esquerda não são necessariamente de esquerda. Eu vou explicar para vocês, eu vou simplificar ao máximo e eu tenho certeza que vocês vão entender finalmente o que é ser de direita e ser de esquerda. E quando vocês ouvirem isso na prática, vocês vão perceber, opa, calma aí, isso não está relacionado exatamente à direita e esquerda. Então não percam após a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu confesso que esse tema é um tema muito rico e muito interessante na prática. O que eu tenho visto de pessoas ligadas a uma certa ideologia, usando o critério de direita e esquerda para manipular as pessoas. Vou dar um exemplo dentro de um contexto para que vocês possam entender. Às vezes, sobre determinada situação, a pessoa diz: ah, mas se você é de direita, você não pode pensar assim. Ah, mas se você é de esquerda, você não pode pensar assim. Mas aí dá vontade, às vezes eu penso, né? Eu gostaria de poder perguntar: tá, mas o que é ser de direita para você? O que é ser de esquerda para você? Porque antes de mais nada, eu vou dizer para vocês que existe uma divergência enorme sobre o que é ser de direita ou de esquerda. O pessoal que estuda isso a vida inteira não sabe com precisão o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Não é um conceito simples de se entender. Não é um conceito que tem unanimidade. As pessoas não concordam sobre isso. Então como é que você vai falar que você é de direita e que você é de esquerda se você nem sabe o que é isso? Você sabe o que é ser de direita e o que é ser de esquerda? Você saberia explicar para alguém isso? Se alguém te pergunta na rua? Porque como você vai dizer que integra um grupo se você não sabe o que é ser aquele grupo? Eu percebo que ser de direita ou ser de esquerda virou um pouco time de futebol. Eu torço pro Fluminense e o meu vizinho torce pro Botafogo. Mas tudo bem, mas o que é, né, isso? Time de futebol é fácil, eu sou apaixonado pelo meu Fluminense, então eu vou torcer pro meu Fluminense. Mas e ser de direita ou ser de esquerda? Ninguém é apaixonado por ser de direita ou ser de esquerda. Ser de direita ou ser de esquerda não é um time de futebol. Não é uma organização que você possa... Agora eu gosto disso. Ou então porque eu convivo com muitas pessoas que são de direita, eu vou ser de direita também. Assim, até pode ser assim, mas não é o ideal. O ideal é que você entenda o que é ser de direita e entenda o que é ser de esquerda para que você possa entender. E escolher, melhor dizendo. Para que você possa escolher um caminho. E aqui eu vou trazer critérios para que você entenda o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Tá? São critérios que foram adotados por alguns autores e aí você tem mais ou menos uma referência. Apesar de que, como falei, não existe nem uma unanimidade, não existe um consenso. Existe muita divergência ainda. Mas eu vou trazer alguns critérios que prevalecem nessa distinção entre direita e esquerda. Tá? E antes de mais nada também dizer para vocês que inclusive alguns autores estudiosos sobre o tema defendem que esse critério direita e esquerda fosse abolido, fosse extinto, que não existisse mais essa diferença entre direita e esquerda, exatamente porque ninguém entende muito bem o que é. Então, como é que eu vou dizer que eu sou de esquerda e tentar divergir do cara que é de direita se eu não sei o que é de ser de esquerda e se nem ele sabe o que é ser de direita? Então as pessoas se colocam dentro de caixinhas sem saber o que são as caixinhas. E muitas das vezes a pessoa acha que ser de direita é uma coisa que tradicionalmente não é. Então, alguns intelectuais que estudam sobre o tema, que escrevem sobre o tema, defendem que esse critério deve ser abolido também. Tá? Mas de fato prevalece ainda
a lógica direita e esquerda, e eu vou explicar para vocês os critérios que prevalecem no estudo da ciência política, principalmente. Vamos então por partes. A origem dessa distinção entre direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa, na época da Revolução Francesa. Vocês devem lembrar que a Revolução Francesa aconteceu na França em 1789. E você tinha o centro, que eram as pessoas moderadas, e vocês tinham à esquerda os jacobinos e à direita os girondinos. Então, centro, esquerda e direita. Ali surgiu a classificação entre ser de direita e ser de esquerda. Jacobinos na esquerda, girondinos na direita. Naquela época, e agora a gente vai aos fatos, né? Ainda não estou entrando nos critérios propriamente, os jacobinos à esquerda representavam as classes operárias, os trabalhadores do campo, as pessoas pobres da cidade. Então era a classe pobre, não propriamente operária no sentido de que trabalhava na fábrica, né? Porque em 1789 você não tinha ainda, você tinha o começo da industrialização, mas as pessoas pobres estavam representadas pelos jacobinos, tá? À esquerda. Os girondinos eram os grandes latifundiários, os que possuíam mais capitais, os banqueiros, eram representados pela direita. Então repare que essa é uma distinção histórica. Para a gente entender como é que funcionam as coisas, é importante às vezes a gente entender a história, porque a história muitas vezes se repete e a história ela vai trazer uma ideia de como era aquilo ali, como funcionava. Então, na época da Revolução Francesa, onde surgiu esse critério direita e esquerda, a esquerda estava relacionada às classes mais pobres, aos trabalhadores, à mão de obra. A direita estava relacionada aos donos do capital, aos grandes proprietários, à elite econômica da época. E no centro ficavam aqueles que eram mais moderados. Ora iam com a esquerda, ora iam com a direita. Vocês então entenderam a origem desse conceito direita e esquerda, a origem histórica, que é a Revolução Francesa, 1789, a época mais ou menos ali do século XVIII, final do século XVIII. Beleza, tudo bem, Guilherme, entendi a história, a origem. Então na origem isso estava associado à esquerda as pessoas mais pobres, à direita as pessoas mais ricas, e no centro as pessoas que ora iam para um lado e ora iam para o outro. Exatamente. Essa é a origem histórica. Não significa que isso seja o que prevalece ainda hoje, tá? Mas é a origem histórica. Beleza. Vamos continuar então. Existem diversos critérios para diferenciar a direita e a esquerda, tá? Existem diversos critérios e obviamente eu não vou falar de todos, tá? Talvez porque seria impossível e talvez porque a gente não teria tempo para fazer isso. O primeiro critério que surgiu, ou pelo menos um dos primeiros critérios que surgiu, veio de um autor canadense chamado Laponce. Ele trazia o critério de que direita seria um critério relacionado a algo sagrado, ao sacro. Direita seria algo bom, algo trazido, algo relacionado a uma visão religiosa, tá? Então seria algo relacionado à religião. A esquerda, o lado esquerdo, seria relacionado ao ateísmo, a ausência de crença religiosa, e seria algo relacionado a algo ruim, tá? Teria relação com algo ruim. Então repara que esse autor, ele é um pouco tendencioso na sua análise. Ele tem uma tendência a achar que a direita é uma coisa boa, relacionada a Deus, a religião, e a esquerda seria algo relacionado ao ateísmo, algo relacionado a algo ruim, tá? Esse é um critério, esse foi um dos primeiros autores a tratar do tema. E de fato, obviamente não é nada relacionado a bom ou ruim, eu não vou nem me manifestar sobre isso, eu entendo ser uma pessoa de centro, moderado, mas de fato a esquerda tradicionalmente é ligada à ideia de ateísmo, tá? A ideia de não tem uma religião propriamente. A direita está mais relacionado à religião. Existem alguns fatos históricos que aconteceram nesse sentido, tá? Mas é um traço, é um critério. Inclusive nem é um critério que prevalece, é um critério que foi só, estou falando que foi um dos primeiros critérios a existir, por isso que eu estou falando.
Mas em questão de relevância é um critério hoje praticamente irrelevante. Ninguém replica isso. Então, beleza. O outro critério, que esse já é um critério bem mais interessante, e aí quando eu falar vocês já vão conseguir ver isso na prática, a direita está relacionado à defesa da tradição. Direita está relacionada à defesa da tradição, proteger a tradição, os costumes, os conceitos tradicionais, como família, os bons costumes. Então a direita protege essa tradição. A esquerda está relacionada a uma busca pela inovação e liberar os seus semelhantes das desigualdades. Então a esquerda, ela busca inovar e romper com as desigualdades. A direita, ela busca preservar a tradição, os costumes e a manutenção da ordem vigente, do que se mantém hoje, do que existe hoje. Então, e dentro desse conceito, existem algumas pessoas que trazem aquela ideia da direita ser conservadora e da esquerda ser progressista. Eu particularmente não gosto muito dessa conceituação progressista e conservadora, porque o progresso geralmente está associado a algo bom. E aí, se você fala que a esquerda está relacionada a algo bom e a direita está relacionada a algo ruim, você está sendo um pouco tendencioso agora para o outro lado, está sendo tendencioso para a esquerda, tá? Mas é de fato um critério que muitos autores trazem. Então, repetindo, direita protege a tradição, os bons costumes, a ordem social vigente, e a esquerda busca inovação, busca mudança, busca romper com as desigualdades, tá? Esse é um critério, o critério do jurista, do autor italiano Dino Cofrancesco, tá? Se vocês quiserem pesquisar, estudar mais sobre o tema. O outro critério, e esse já é um critério que prevalece, e dentro do critério que eu estudei é o principal critério, é o critério da igualdade e desigualdade. Marco Revelli, também um estudioso que se debruçou sobre o tema, ele trouxe 5 critérios sobre o tema. Eu não vou abordar os 5, porque no final ele percebeu que um critério era o critério mais importante de todos. E ele era quase sempre aplicável na prática. Quase sempre ele conseguia visualizar aquilo na prática. Era o critério da igualdade e desigualdade. O que é isso, Guilherme? O que é o critério da igualdade e desigualdade? O critério da igualdade e desigualdade, ele diz que a esquerda busca a igualdade. Ele busca transformar todo mundo igual. E quanto mais radical você for, mais radical vai ser essa igualdade. A direita, ela entende, segundo esse critério, que seria natural ter uma desigualdade. E essa desigualdade deveria ser mantida pelo Estado. O Estado não tem que se meter nisso. Deixemos os cidadãos, as pessoas, buscarem cada um o seu caminho e naturalmente haverá essa desigualdade. Esse é um critério. Então, vou repetir e vou explicar de novo para que vocês entendam. A esquerda, ela buscaria transformar as pessoas em iguais. Isso é muito visível, por exemplo, no comunismo. O comunismo é a etapa final do socialismo. Vou explicar, vou simplificar para que todo mundo possa entender. O socialismo, ele é o começo e no final alcançaria a etapa do comunismo. No comunismo, todas as pessoas em tese seriam iguais. Não haveria mais propriedade privada. Então, no comunismo, você consegue visualizar facilmente essa questão da igualdade. Em tese, são todos iguais, tá? Eu estou sempre falando aqui que é tudo tese, é teoria, não estou defendendo isso. E a questão da igualdade é teoria. Na prática, a gente sabe que essa igualdade não é muito visível nos regimes comunistas que existem hoje. Cuba, China, Coreia do Norte. Não se tem muitas informações nem sobre esses regimes, essa é a grande verdade, né? São ditaduras. Então, a igualdade para a esquerda, nesse critério, seria essa: todos sendo iguais, tá? E eu fiz inclusive um episódio que eu trato da igualdade. Igualdade formal, igualdade material, igualdade como reconhecimento e igualdade de oportunidade, baseado em John Rawls, essa última quarta. Então a igualdade, eu vou falar só da igualdade formal e material aqui pra gente relembrar. A igualdade formal é todo mundo sendo igual. Eu trato tudo como igual. Eu acabo praticando algumas incoerências porque nós sabemos que não somos todos iguais. E a igualdade material
é um conceito de Aristóteles trazido por Rui Barbosa que significa o seguinte: igualdade material é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, na igualdade material, você equilibra as forças. Um exemplo de igualdade material é o tratamento dado às pessoas com deficiência. Eu não posso falar que eu tenho as mesmas condições que uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela precisa de um auxílio do Estado para suprir aquela deficiência. Um exemplo fácil de se visualizar são os ônibus. É preciso ter aquele elevador para o cadeirante entrar no ônibus, senão ele não consegue entrar no ônibus. Então, nesse ponto, a igualdade formal vai dar o mesmo tratamento para mim e para o cadeirante. Mas repare que o cadeirante ele vai ser prejudicado. A igualdade material vai dar ao cadeirante um poder maior, uma facilitação, que é o elevador, para que ele não precise subir a escada com a cadeira de roda. Porque, obviamente, ele não conseguiria fazer isso sozinho, ele ia precisar de ajudas, ia dar trabalho para as outras pessoas, ia ser constrangedor para ele, iria dificultar a locomoção dele. E ele se sentiria constrangido. Então, esses são exemplos que nós podemos ver na prática. O critério da igualdade e desigualdade, então, para Marco Revelli, seria o principal fator para diferenciar. Então, vou resumir de novo para a gente não perder. Critério da igualdade e desigualdade. Para a esquerda, temos que focar na igualdade, transformar todos iguais. Isso é o mais importante. E quanto mais radical você for, maior vai ser essa igualdade. Para a direita, somos desiguais por natureza e o Estado não tem que se meter nisso. Deixem as pessoas, cada um por si, e vamos ver no que vai dar. E é normal ter uma sociedade desigual, tá? Isso, quanto mais radical for, mais vai aumentar também essa questão da desigualdade, tá? Então esse é um critério trazido por Marco Revelli, que é um dos critérios mais interessantes, na minha visão, para que nós possamos entender isso, tá? Eu vou parar agora para o intervalo e a gente volta em breve. Retornando, pessoal, vamos lá. A gente está tratando da distinção entre direita e esquerda. O que é ser de direita, o que é ser de esquerda? Você sabe o que é ser de direita e o que é ser de esquerda? Essa é uma pergunta que eu vejo que muita gente não saberia responder. Muita gente que se diz de direita, que se diz de esquerda, não sabe quais são os critérios utilizados para defender esquerda e direita, tá? Lembre que às vezes os grupos se reúnem dizendo, aqui é a galera de direita, aqui é a galera de esquerda, mas ninguém sabe muito bem o que é ser de direita ou ser de esquerda, tá? No final desse programa, eu tenho certeza que vocês vão entender. Vocês podem até não concordar com alguns critérios, como eu também não concordo, mas vocês vão entender que existem critérios para se diferenciar o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, tá bom? Então, vamos continuar. Então, ser de esquerda está associado tradicionalmente à questão de ser progressista, que eu já falei que eu não gosto muito dessa expressão, porque se você diz que ser de direita é ser de esquerda, é ser progressista, dá a ideia de que ser de direita é contra o progresso, e o que não é uma verdade. Não tem nada a ver, na minha opinião, ser de direita ou ser de esquerda relacionado ao progresso. A questão de ser progressista aqui está relacionada à inovação, como eu disse para vocês. Então, a gente deve entender progressista como pessoa que busca a inovação, tá? E o pessoal de direita está relacionado a ser conservador, ao conservadorismo, tá? Então, a pessoa de direita, ela está relacionada ao conservadorismo, enquanto a pessoa de esquerda está relacionada à inovação, à mudança. Então, em síntese, esquerda, progressista, lembrando disso que eu falei agora do progressista, na verdade é buscar a inovação, buscar uma justiça social, mais ou menos uma igualdade entre os seus habitantes, entre as pessoas, e dentro dessa busca por essa igualdade que eu falei. E quanto mais radical você for de esquerda, maior vai ser a igualdade, tá? Maior vai ser a atuação do Estado para buscar aquela igualdade. A pessoa de esquerda radical,
ela é comunista, ela busca o fim da propriedade privada. Ela acha que o Estado tem que acabar com isso. O Estado tem que transformar todo mundo em igual. Tá? E a direita? A direita está relacionada ao conservadorismo, como eu falei, a defesa da tradição, dos costumes, dos bons costumes, dos valores da família. Está relacionada a valores nacionais, historicamente também, e a religião em alguma medida. Também existe uma tendência da direita estar relacionada à religião. Tá? E o nacionalismo, repara que eu botei nacionalismo também como mais relacionado à direita, mas ele também, em alguns momentos, esteve relacionado à esquerda. Tá? Só para que a gente fique bem claro nisso. Então, particularmente, eu acho que o nacionalismo não seria muito bem um critério para se diferenciar direita e esquerda. Mas alguns autores apontam como critério. Então, eu falei aqui como direita, mas não é necessariamente a minha opinião, tá? É só o que alguns autores apontam. E agora vem uma questão muito polêmica. O nazismo, vocês acham que é um regime de direita ou de esquerda? Pensa, vamos pensar. Enquanto eu falo aqui, vocês pensam aí. O nazismo, como nós sabemos, foi um movimento que teve grande repercussão na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. 1939 a 1945. E o nazismo surgiu um pouco antes, tá? Um pouco antes. E aí, no período da Segunda Guerra Mundial, o nazismo ganhou forças na Alemanha, como nós sabemos com Hitler, tá? E aí deu no que deu. Deu o caos, guerra. E o nazismo, ele é uma forma de atuação. O partido nazista, que era o partido do nacional socialismo, e aí eu vou explicar para vocês. Isso é um tema complicado. Eu preciso que vocês, para vocês entenderem isso é um tema bem legal, mas é um pouco complicado. O partido nacional socialismo do Hitler chegou ao poder. E como nós sabemos, o nazismo nazismo é uma filosofia, uma forma de pensar racista, extremamente racista, que buscou, torturou, matou, pegou o patrimônio dos judeus, torturava judeus, o caos que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Também outras minorias foram perseguidas, como nós sabemos, os negros. E o racismo e o nazismo na Alemanha, havia a tese, a corrente, que defendia a existência de um povo superior, os árias. Então, os arianos, né, chamados, que eram os nazistas, eles acreditavam que havia uma raça superior, que era uma raça típica da Europa, e todos os outros eram inferiores e deveriam, portanto, morrer ou ser subordinados a eles. Então, os arianos tinham aquele perfil físico e defendiam a sua superioridade, em detrimento de todas as outras raças. Então era uma política, uma forma de atuação totalmente racista, violenta, e que gerou todos os problemas que a gente sabe que gerou na Segunda Guerra Mundial. Tá, mas vamos então voltar ao tema. Foi só uma ilustração e eu espero que vocês tenham pensado. O nazismo é de direita ou é de esquerda? Esse debate é um debate que é antigo, mas que ele foi ressuscitado recentemente, tá? Aconteceram teses revisionistas que revisitam, né, que vêm a revisar o entendimento dominante. O entendimento dominante sempre foi que o nazismo é um regime de direita, tá? Esse é o entendimento dominante. Nazismo é uma corrente de direita, extrema direita, assim como o fascismo, tá? E isso é pacífico entre os historiadores. Quase pacífico, vamos dizer assim. Então, a maioria absoluta das pessoas entendem que o nazismo e o fascismo são movimentos da extrema direita. No entanto, recentemente, algumas pessoas, a maioria das pessoas que eu pesquisei são pessoas de direita, têm trazido argumentos e têm levantado a hipótese, mais do que hipótese, têm defendido de que a ideia de que o nazismo é de esquerda. O nazismo seria um movimento da extrema esquerda, tá?
Mas lembrando que prevalece a ideia de que o nazismo é um movimento de direita, assim como o fascismo. E eu vou tentar explicar por que eu concordo com a tese de que o nazismo é um movimento de direita, tá? O nazismo é um movimento de direita porque, como nós vimos os critérios aqui no primeiro bloco. Lembra? Vocês lembram? Certamente vocês lembram. Quem pegou agora o bonde andando, pode entrar no canal do YouTube da TFM e vocês vão ver o começo do programa. Lá, inclusive, tem todos os episódios. Um dos critérios mais utilizados para você diferenciar direita e esquerda é o critério da igualdade e desigualdade. Então, no nazismo, eles pregavam a desigualdade entre o povo ariano e o resto do mundo. E era uma desigualdade extrema. Então nós, vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, pelo amor de Deus, um tema horrível. Mas nós, arianos, no caso deles lá, né, somos superiores aos demais. Então, temos que eliminar os demais. Esse critério da desigualdade justificaria o nazismo como uma doutrina da extrema-direita, tá? Tem uma frase, inclusive, que Hitler falou em um artigo escrito em 1936, 3 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, que ele dizia: eu sou o mais conservador revolucionário do mundo. O mais conservador revolucionário do mundo. Conservador, como nós vimos, é uma característica da direita. Apesar de que revolucionário lembra uma ideia de inovação que está relacionada à esquerda. Então, só para a gente entender como a questão é complicada, tá? Então, prevalece que o nazismo e o fascismo são movimentos da extrema direita. Tá. E eu justifiquei agora com base no critério da igualdade, como de fato eu concordo com essa linha e acho que sim, que são de extrema direita. Mas a gente não pode esquecer que a extrema esquerda também tiveram casos horríveis na história, de diversos tipos de genocídios relacionados a diversos tipos de raças, de classes sociais, de pessoas que eram opositoras dos regimes. Eu vou citar 2 exemplos que certamente vocês sabem e já ouviram falar. Primeiro foi na União Soviética. Stalin, a Revolução Russa foi de 1917, feito principalmente por Lenin, né, que era o principal líder russo. Mas depois passou por seu pior período, no período de Stalin. Stalin, como todos nós sabemos, foi responsável por matar milhões e milhões de pessoas, tá? Então era um assassino tanto quanto Hitler e possivelmente outros líderes também de direita. Então existem diversos relatos, histórias que existiam diversos campos de concentração também em Stalin, em que os seus opositores eram mortos, passavam por trabalhos forçados, eram escravizados. Isso tudo aqui para dizer para vocês que eu vou chegar lá, vamos por parte. Além disso, na esquerda nós tivemos também, além de Stalin na Rússia, na União Soviética, o caso de Mao Tse-tung, que foi um líder da Revolução Chinesa. Na Revolução Chinesa também milhões e milhões de pessoas morreram. Na verdade aqui, eu preciso dizer para vocês que nós não sabemos muito bem o número exato de mortes, por um motivo óbvio. Primeiro, que foi há muito tempo atrás, e segundo, que nessas ditaduras não existem dados estatísticos para que a gente possa saber. E se existiram dados estatísticos, esses dados certamente não foram revelados. Porque, como nós sabemos, nas ditaduras não existem liberdade de expressão. Não existe a possibilidade de o jornalista ir lá e buscar informação e publicar para todo mundo saber. Não existe isso. Esse jornalista vai ser morto, preso e acabou a história. Tá? Então ninguém sabe muito bem o número de mortos, mas algumas pessoas apontam milhões de mortes também na China de Mao Tse-tung. E certamente nunca nós vamos saber. Nunca. Tá? Mas o fato é que pessoas morreram e os opositores certamente foram mortos. Tá? Então, na esquerda nós temos Stalin e Mao Tse-tung como 2 líderes que mataram milhões e milhões de pessoas. E na direita nós temos Hitler, por exemplo, Benito Mussolini na Itália, como nós sabemos, foi um dos principais nomes do fascismo, tá? Então, para vocês entenderem, e agora vem uma última observação também muito importante. Já estou com o tempo apertado aqui, vou dar uma corridinha. Uma das formas de visualizar o que é ser de direita e o que é ser de esquerda é visualizar
uma ferradura, assim, um U, tá? Em que a extrema esquerda é muito parecida com a extrema direita. E essa é uma observação muito interessante de vocês pensarem. Sempre que vocês virem uma extrema esquerda, ela será muito parecida com a extrema direita. Em ambos, o Estado vai ser forte, o Estado vai querer tomar a propriedade privada, limitar o direito das pessoas. Então, os movimentos, todos os regimes de extrema direita foram muito parecidos com os regimes de extrema esquerda, tá? Então, visualizem assim, como se fosse um U. Essa é a melhor forma de se visualizar. Um U, extrema direita e extrema esquerda. E aqui está você, eu tô aqui, no centro. Quanto mais à direita você for, mais parecido você vai estar com a extrema esquerda, tá? Então, essa é uma forma interessante de vocês visualizarem. Um U no centro, aí você tem tendência, você tem medidas que você pode ir. Você pode ser uma pessoa de direita, mas que não é extrema, você tende ali a defender a atuação do Estado menor, para diferenciar menos as pessoas. Você defende a tradição, defende os costumes, os valores da sociedade. Ou você pode ser também uma pessoa de esquerda moderada. Você, olha, eu sou a favor de políticas para os pobres, políticas de renda, de políticas públicas para reduzir as desigualdades, dentro dessa questão de busca pela igualdade, sem você ser um comunista. É plenamente possível você ser uma pessoa de esquerda sem você ser um comunista, assim como é plenamente possível você ser uma pessoa de direita sem ser um fascista, sem ser um nazista, tá? E aqui entra uma questão bem interessante. Muitas pessoas, às vezes, que são de direita ou que são de esquerda, acham que todas as coisas ruins pertencem ao outro lado. Então, se eu sou de direita, todas as coisas ruins são de esquerda. Se eu sou de esquerda, todas as coisas ruins são de direita, tá? Quando, na verdade, cada lado, seja esquerda, seja direita, possui as coisas boas e as coisas ruins. A pessoa que é de esquerda, ela tem uma coisa muito boa nela, que é buscar reduzir as desigualdades dentro do povo, dentro da população, dentro daquele país. E a pessoa que é de direita, ela tem também a seu favor uma coisa muito boa, que é buscar a atuação do Estado na produção, permitir a liberdade econômica. Então, todos têm lados positivos e lados negativos, tá? E uma outra questão também que é muito interessante. Dentro desse U que eu falei para vocês, a pessoa que é de extrema esquerda, sempre que ela vira alguém ao seu lado, ou seja, que seja menos de esquerda do que ela, para ela vai ser um radical de direita, tá? Então vamos dar um exemplo da pessoa que é de esquerda radical e ela olha a pessoa que é de esquerda menos radical. Para ela, aquela pessoa é fascista, é nazista, tá? E assim como uma pessoa, vamos dar um exemplo agora da pessoa que é de direita radical, tá? Ela é de direita, ultradireita. Para ela, todo mundo vai ser comunista, tá? Então esse é um exemplo que se aplica para os dois e é muito interessante vocês virem isso na prática. Toda pessoa que é de direita radical, ela acha que todo mundo que não pensa igual a ela é nazista. Pode olhar, pode reparar. Vocês vão ver isso na prática. Reparem isso, converse com alguém que é de direita radical. Todo mundo que é de esquerda é comunista. E por um outro lado, conversa com uma pessoa que é de esquerda radical, que acha que tem que acabar com a propriedade privada. Todo mundo que conversa com ela, que não pensa igual a ela, é nazista ou fascista, tá? Essa é uma característica que é muito interessante porque vale para os dois. Então, se você é radical, você vai ver que esse argumento que eu tô falando vale para todo mundo, tá? Eu não tô defendendo nenhuma ideologia de direita ou de esquerda. Eu tô só apontando os critérios. A gente tá chegando aqui perto do final. E para concluir a questão, vocês acham que direita e esquerda tá relacionada a defender direitos humanos? Está relacionado a defender os policiais? A atuação da polícia? Eu já começo para vocês e digo, óbvio que não, tá? Eu vejo muitas pessoas defendendo isso. A atuação, quem defende bandido, defende marginal, é de esquerda. Primeiro que isso já é uma nomenclatura um pouco equivocada, né? Mas vamos continuar nesse jogo só para vocês entenderem o que eu digo. Quem defende os direitos humanos não necessariamente é de esquerda, tá? E quem defende a atuação da polícia, quem defende uma atuação mais rígida do Estado, não necessariamente é de direita. Essas duas
questões, defesa dos direitos humanos, defesa de uma atuação da polícia mais forte, mais rígida, não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Não confundam isso. Não permitam que isso seja usado para manipular vocês. Ah, se você defende a polícia, você tem que ser de direita. Ah, se você defende os direitos humanos, os direitos dos presos, você tem que ser de esquerda. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Isso não entra no conceito de tradição, de bons costumes, nada disso, tá? Isso não se mistura. No Brasil, tradicionalmente, existiu uma ligação entre a esquerda e a defesa dos direitos humanos. Nós herdamos isso dos Estados Unidos. Nós não necessariamente herdamos, né? Mas nós, infelizmente ou não, né? Trouxemos isso dos Estados Unidos. Então a esquerda do Brasil está associada à defesa dos direitos humanos. Eu disse infelizmente porque acaba se misturando conceitos. O ideal seria que a esquerda, que as pessoas que defendessem os direitos humanos não associassem isso à esquerda. Porque senão você associa o outro lado à direita. E isso não tem nada a ver. Você pode defender os direitos humanos e ser de direita. Você pode defender a polícia e ser de esquerda. Isso não tem nada a ver, tá bom? Isso é muito importante a gente entender isso. Então, para concluir, a nossa esquerda no Brasil trouxe isso dos Estados Unidos e acaba por defender os direitos humanos, tá? Mas isso não é uma característica da esquerda, tá bom? Inclusive, só para deixar bem claro, tá? É plenamente possível você defender os direitos humanos e defender a atuação da polícia também. Isso não são coisas antagônicas. Eu vejo as pessoas, ou você defende a polícia ou você defende os direitos humanos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode defender a atuação mais repressiva do Estado, que o Estado entre no Rio de Janeiro, por exemplo, em comunidades, faça uma polícia ostensiva. Infelizmente, isso vai trazer consequências como o aumento do número de óbitos em operações policiais, e você defender os direitos humanos. O preso, quando for preso, ele tem que ter um presídio de qualidade, tudo isso. E você também defende a atuação na polícia, um bom salário para a polícia, um bom treinamento, uma autonomia para o policial. São temas absolutamente diferentes, e isso não está em nada relacionado à direita ou esquerda, tá? E por fim, gente, para concluir, já estou passando do tempo, não façam a palhaçada ideológica de dizer que tudo que é ruim é do outro lado, tá? E nem que as pessoas, falou de direita, de esquerda. Não, gente. A gente tem que tentar ser racional e buscar entender o outro. Principalmente porque a maioria das pessoas nem sabe o que é ser de direita e ser de esquerda. Você que ouviu o episódio, seja no YouTube, seja na televisão ao vivo, você agora sabe o que é ser de direita e sabe o que é ser de esquerda. Ou pelo menos tem critérios para definir isso, tá? Então lembro para vocês, isso não tem nada a ver com a sua opinião sobre segurança pública. Não tem nada a ver. Você pode ser de direita e ter uma opinião, ser de esquerda e ter outra. Não tem nada a ver com segurança pública. Segurança pública não se inclui como critério para abordar o tema direita e esquerda. Isso é muito usado para as pessoas para manipular mesmo, tá? Então, aquela pessoa que é de direita ou que é de esquerda, ela quer ter o pertencimento das outras pessoas e ela fala, não, quem é de esquerda tem que fazer isso. Aí a pessoa fala, eu não me considero de esquerda, mas eu tenho que fazer isso, então eu sou de esquerda. Ou então, eu concordo com a sua opinião, mas eu não me considero de direita, então agora eu vou ter que ser de direita. Não, isso não tem nada a ver. Você não tem que votar no candidato XYZ só porque você tem uma opinião sobre segurança pública. Segurança pública não diz respeito à direita ou esquerda. Não diz respeito, tá? Então, não confundam as coisas e eu espero que vocês tenham entendido isso. O episódio está passando um pouco do tempo. É isso, galera. Fique com Deus. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado.